E tivemos aí, fechamos o final de semana com no domingo o GP do Azerbaijão lá em Baku. Então no episódio de hoje, bora falar como que foi esse GP, quais foram as surpresas, quem chegou, quem venceu, quem chegou no pódio e quem ficou lá pra trás. Então bora lá! Pra você que não me conhece, eu sou o Moa e antes da gente começar esse episódio do Reaceleração, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, deixa um like aqui nesse episódio, ele ajuda muito o canal e ele faz com que a gente traga mais gente pro nosso mundo aqui da Fórmula 1. E a segunda coisa é pra você clicar no botão aqui embaixo, seguir, se inscrever pra não perder nada de Fórmula 1 aqui do Reaceleração. E nesse final de semana a gente teve aí no domingo, dia 30 de abril, o GP do Azerbaijão lá no circuito de Baku. Um final de semana lá no Azerbaijão de novidades, né? Um final de semana de sprint, mais um final de semana de formato de sprint diferente. Que a gente fez conteúdo aqui no Reaceleração explicando direitinho, mas que no domingo, né, o formato ficou o clássico com só o GP no domingo, lá no circuito de Baku, que a gente tem desde 2016 esse circuito lá. Tivemos aí a corrida em mais uma pista de rua, hein? Então bora comentar as principais coisas que aconteceram nesse GP e no final a gente fala ali a classificação final, quem pontuou, quem não pontuou, quem abandonou, quem ficou lá nas últimas colocações, o pódio e quem venceu, né? Começamos com a largada que foi tranquila até, todo mundo com um cagaço de acontecer alguma coisa, né? Todo mundo com um receio ali, porque você que acompanha o Reaceleração sabe que o episódio que a gente fez da sprint, todo mundo meteu o louco ali na sprint, né? Achando que ia ter o flashback que a gente tem no jogo de videogame F1 22, no Fórmula 1, né? Nos jogos da Fórmula 1. Mas na vida real não tem flashback, não. Se bater o carro já era. Tem que ir pro pit stop, vai perder posições. Então a gente teve a largada desse GP lá em Baku, no Azerbaijão, com todo mundo com muito receio, todo mundo tranquilo, todo mundo numa direção segura, vamos dizer assim, sem muitas surpresas. Leclerc continuou em primeiro, depois a gente teve Max e Pérez, tudo tranquilo ali. Para não falar que não foi 100% tranquilo, teve o Albon que acabou batendo, ele perdeu um pedaço da asa, mas ele não foi pro box. Ele ficou na pista. Aí na volta 3, você que acompanha a Fórmula 1, acompanha a Reaceleração, sabe de uma regra para os GPs aí da Fórmula 1, que é, a partir da volta, as 3 primeiras voltas da corrida, elas acabam acontecendo normal ali, sem abrir DRS, na zona de DRS, não pode abrir. A partir da 4ª volta, pode-se abrir o DRS nas zonas específicas. E aí aconteceu o quê? Abriu o DRS, a diferença de velocidade, eu vou colocar na tela aqui, entre a Red Bull do Verstappen com a Ferrari do Leclerc, que eles estavam em primeiro e segundo, foi gritante, foi mais de 30 km por hora, o DRS já ganha uns 16, 20 km por hora de velocidade, mas ficou mais nítido ainda a diferença da Red Bull e da Ferrari. E aí no retão principal, que tem uns 2 km aí, o Max passou facinho o Leclerc. Max assume a primeira posição, o Leclerc em segundo. Na volta 6, 2 voltas depois, aconteceu o quê? Sérgio Pérez, Checo Pérez, que é o rei da rua, o Street Fighter, acabou passando o Leclerc também facinho com a abertura do DRS, foi colando no Leclerc e acabou passando ele na volta 6. Então na volta 6 a gente tinha o quê? Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo e Leclerc na 3ª colocação, as Red Bulls sobrando. E as Red Bulls começaram a sobrar demais, mas Sérgio Pérez, que é, como eu falei, o nosso Street Fighter, que é o nosso rei das ruas, começou a colar no Verstappen. Na volta 7 já estava 1.1 segundo o Sérgio Pérez atrás do Verstappen, próximo ali dele abrir o DRS. Já tava em vista uma possível treta de posições na Red Bull. E aí na volta 8, finalmente o Albon parou no box para trocar asa. Lembra que a gente falou que na largada o Albon tinha batido, quebrado a asa, mas ele não tinha ido pro box? Aí finalmente ele foi pro box trocar. E aí na volta 10, Lewis Hamilton vai pro box. E o Sérgio Pérez já estava 0,6 atrás do Verstappen abrindo o DRS. Quando eles estavam completando a volta 10 para abrir a 11, o Sérgio Pérez estava atrás do Verstappen com o DRS aberto, ele ia ultrapassar o Verstappen. E aí o Verstappen, ligeiro ou não, para não tomar ultrapassagem do seu companheiro de equipe, fez o quê? Nessa mesma retona, ele entrou pro box.
E aí, obviamente, o Sérgio Pérez ficou em primeiro, mas porque o Max entrou pro box na volta 10. Mas a Red Bull e o Max Verstappen não contavam com o que iria acontecer na volta 11. Na volta 11, o De Vries, bizarramente bate o carro sozinho na curva 15. Sozinho ele bate o carro, quebram partes ali do carro, ele até tenta levar o carro mais pra frente, mas carro parado... Não na pista, meio que no acostamento assim. E carro parado é o quê? Safety car. Não foi igual à Austrália, teve 3 bandeiras vermelhas, mas foi safety car na pista. Já que não espatifou o carro dele, né? O carro ainda estava inteiro, bateu ali, mas não ia continuar. Safety car na pista. E aí, Lewis Hamilton e Max Verstappen, que já tinham parado nos boxes, foram muito prejudicados. E aí na volta 11, né, todo mundo foi pro box. Quem não tinha parado ainda pra trocar o pneu, todo mundo foi. E aí você vai falar, Moa, por que o safety car todo mundo foi pra trocar o pneu? Porque com o safety car, como todos os carros que estão na pista já tem que reduzir a velocidade, o tempo que o piloto perde passando no pit lane ali pra fazer o pit stop, pra trocar pneu, ele perde menos tempo. Se a corrida tivesse acontecendo normal, como os carros estão mandando o máximo ali na pista, o piloto perde muito mais tempo entrando no pit lane para fazer o seu pit stop, entrando no box ali. Com o safety car na pista, como todo mundo está mais lento, ele se perde menos tempo. E aí todo mundo aproveitou. Todo mundo entrou no box, trocou seus pneus ali, mas teve 2 aí pilotos que não fizeram isso. Ocon da Alpine e o Hülkenberg da Haas. Eles já estavam com pneu duro, e eles continuaram com o pneu duro, não pararam no box. Lembrando que tem uma regra na Fórmula 1 que todos os carros, pelo menos uma vez nas corridas principais, nos GPs, tem que parar no box e trocar para um outro tipo de pneu. Não é só parar no box e trocar para o mesmo tipo. Eu tava com o pneu duro, eu troco para outro pneu duro. Não, você tem que trocar de pneu e colocar um tipo de pneu diferente. E aí tem as combinações ali, né? Mas Hülkenberg e Ocon não pararam no box nessa hora do safety car, eles continuaram na pista. E todo o resto da galera que foi pro box, colocou pneus duros para ver se conseguia continuar até o final da corrida. E aí, como o Max foi prejudicado, porque parou antes e também não tinha como saber, né? Que o De Vries ia parar, não tinha como saber. E aí, na volta do safety car para relargada, Pérez em primeiro, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro. Ainda tinha o Sainz na quarta colocação, 2 Red Bulls e 2 Ferraris. Volta 14, a gente teve a relargada. E aí, obviamente, né, Max Verstappen passou facinho. Ele passou o Leclerc na segunda colocação. E o jovem Alonso passou o Sainz também. Então, nas 4 primeiras colocações após a relargada, na volta 14, a gente tinha Pérez em primeiro, Verstappen em segundo, o Leclerc em terceiro e o jovem Alonso na quarta colocação. E eu tenho que fazer um parênteses aqui no amor nessa corrida entre Alonso e Stroll, mas principalmente o Alonso, né? Quando um homem está apaixonado, esse homem abre o seu coração, e foi o que o Alonso fez. Antes do safety car, o Alonso mandou um rádio ali, na verdade a Aston Martin estava trocando rádios entre Stroll com Aston Martin e o Alonso com Aston Martin. O Stroll falou que ele não ia, nesse momento na corrida, o Stroll estava atrás do Alonso, e o Stroll mandou um rádio para Aston Martin falando que ele não ia ultrapassar o Alonso, para o Alonso ficar tranquilo. A Aston Martin, o engenheiro, falou para o Alonso, e o Alonso falou assim, não, se ele quiser me passar tranquilo, de boa. O Alonso falando isso? Beleza. Passou o safety car, aí do nada, o Alonso na quarta colocação, o Alonso manda um rádio pro engenheiro da Aston Martin falando assim, avisa o Stroll para ele usar a mesma configuração de freio, o mesmo balanço de freio que eu tô usando, porque tá dando certo. Aí a gente olhou isso e falou, quê? O Alonso dando sugestão pro seu companheiro de equipe, todo alegre? Mas é isso, né? Quando o homem está amando, ele abre o seu coração e muda completamente. Depois, na volta 21, a gente tem o Pérez ali suave, com mais de 1 segundo na frente ali do Verstappen, né? Mantendo essa diferença, sem o Verstappen abrir o DRS.
e a Red Bull sobrando demais. A Red Bull já estava 8 segundos na frente do Leclerc, no caso o Max Verstappen, né? 8 segundos na frente do Leclerc. Essa corrida, eu vou falar mais momentos, mas ficou muito claro quão a Red Bull tá muito na frente em comparação ao resto do grid. E aí a corrida ficou meio a mimir até a volta 37 ali mais ou menos. Por quê? Ficou o Pérez em primeiro, o Verstappen em segundo, o Pérez abrindo a vantagem, Pérez na volta 27, mais ou menos ali, já estava mais de 2 segundos na frente do Max, eles gerenciando o desgaste de pneus ali, e eles dois, as Red Bulls, estavam quase 10 segundos na frente do Leclerc, que estava em terceiro. Então, estava tranquilaço. Então, da volta 20 até quase a volta 40, a corrida ficou a mimir. Depois, a emoção que a gente teve foi na volta 37, que o Guan Yu Zhou acabou abandonando o carro por problemas ali no carro. A equipe mandou um rádio para ele abandonar a corrida, mas isso não gerou bandeira amarela, safety car, não gerou nada. Ele só foi pro box e abandonou. Depois a gente teve, né, todo mundo beijando o muro na curva 15, a curva lá que o De Vries bateu. Todo mundo tava dando uma escapada naquela curva. Fora isso, a gente ainda tinha o Ocon e o Hülkenberg com o primeiro jogo de pneu duro, ainda não tinha ido pro box, e eles tinham que ir até o final pro box. E a corrida continuou a mimir, né? Voltando, Pérez em primeiro, uns 2 segundos ali até o Verstappen, e os dois, lá pra volta 40 e poucos, por aí, já estavam uns 16 segundos na frente do Leclerc. Gente, a diferença deles para a Ferrari era monstruosa. E aí, na penúltima volta da corrida, George Russell, que estava na 8ª colocação, ele tinha um Ocon atrás dele. O Ocon estava com uns 20 segundos, mais ou menos, 25 segundos atrás que estava atrás do Russell. Mas lembra que o Ocon tinha que parar no box? Então o Russell fez o quê? Ele foi e fez um pit stop. Não precisava de fazer, né? Mas ele fez, colocou pneu macio, faixa vermelha, para quê? Para que aí ele terminava a volta 50, e na última volta, que era 51, o Russell fazia a volta mais rápida da corrida. Lembrando que a volta mais rápida da corrida dá 1 pontinho, e cada ponto conta, né? Nessa mesma volta 50, o Hülkenberg, que tava com o pneu duro lá que a gente falou, eles tentaram, né, ele e o Ocon tentaram uma estratégia de tentar de ver se tinha um safety car, mais um safety car assim, mas acabou não tendo. Então o Hülkenberg na volta 50 também foi pro box colocar pneu faixa vermelha, o macio. Só que, por incrível que parível, o Ocon não foi pro box na volta 50. A gente falou, ué, será que o Ocon vai pro box na última volta? Será que ele vai terminar a corrida sem ter ido pro box e tomar punição? Aí não tem sentido nenhum ele não ter parado no box lá naquele safety car lá do De Vries no começo da corrida. E aí, todo mundo abriu a volta 51 e só o Ocon não tinha ido para um box. E aí aconteceu uma cena que eu tô colocando aqui na tela perigosíssima, muito perigosa. Por quê? Todos os jornalistas ali, o pessoal que queria fazer os cliques quando o Pérez cruzasse a linha de chegada, que eles estavam mais para a parte de dentro do box. Quando todos os pilotos abriram a volta 51, que foi a última, esses jornalistas, fotógrafos, começaram ali pro alambrado, vamos dizer assim, para te fazer esses cliques, tirar essas fotos. E eles não acharam que o Ocon ia pro box abrindo, né, quando ele fosse abrir, lembrando que, como eles estavam muito na frente, né, os primeiros colocados abriram a última volta primeiro, e o Ocon veio vindo terminando a volta 50. E aí os jornalistas, fotógrafos começaram a ir pro alambrado ali. Só que o Ocon entrou no box. Na hora que ele foi abrir a volta 51, ele entrou no box. Na hora que ele entrou no box, tinha um monte de jornalista, fotógrafo, um monte de gente ali no pit lane. Gente, que perigo. Ainda bem que tem um limite de velocidade de 80 km por hora ali no pit lane, mas mesmo assim, são 80 km por hora. E aí a galera meio que viu, eu tô colocando aqui na tela pra você ver, mas eles viram e todo mundo saiu correndo e ainda bem que não aconteceu nada. Que perigo, que perigo. Depois a gente teve a confirmação do Street Fighter, o rei das ruas aí, Sérgio Pérez vencendo mais uma corrida de rua, vencendo o GP do Azerbaijão lá em Baku. O George Russell realmente conseguiu a volta mais rápida com 1:43.37. O pneu macio deu certo, ele fez a última volta mais rápida. E o Leclerc consegue aí com a Ferrari o primeiro pódio do ano. Pérez em primeiro, Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro. Primeiro pódio do ano para a Ferrari. E como que ficou o resultado final, né? O resultado final desse GP do Azerbaijão lá em Baku. A gente teve Pérez em primeiro lugar, vencendo, o rei das ruas mesmo, vencendo, largou em terceiro
conseguiu aí um primeiro lugar, Verstappen na segunda colocação, Leclerc em terceiro, jovem Alonso em quarto lugar, primeira vez que o Alonso não consegue um pódio esse ano, quarto lugar, Sainz em quinto, Hamilton em sexto, Stroll em sétimo, Russell em oitavo, ele conseguiu a melhor volta, como a gente falou, Norris em nono, ótimo resultado para a McLaren com o Norris, e o Tsunoda em décimo, ótimo resultado para o Tsunoda também. Depois a gente tem o De Vries na 11ª colocação, olha só a McLaren em nono e em 11º, infelizmente só com o Norris pontuando, mas o começo do ano estava difícil para o Piastri, ótimo resultado. Albon na 12ª colocação, Magnussen em 13º, Gasly que largou em 19º, conseguiu 5 posições à frente, ficou em 14º, Ocon, que a estratégia não deu certo, né? Largou em 12º, terminou em 15º, aquela estratégia de não trocar o pneu, Logan Sargent em 16º, Hülkenberg, que também não deu certo a estratégia de deixar para trocar pneu no final, largou em 17º, terminou em 17º, Valtteri Bottas na última colocação, e os dois carros que abandonaram, né? Guan Yu Zhou em 19º, mas abandonou a corrida. E De Vries na 20ª e última colocação, também com a corrida em abandono, né? Abandonou a corrida. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Também é lógico, né? Clique aqui no botão embaixo, siga, se inscreva na Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!